Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que ainda continua da mesma forma. O jogo do Palmeiras só acaba mesmo quando o juiz apita, só acaba mesmo quando termina de tudo, né? Você vê o Palmeiras perdendo por 2-0, fui lá e conseguiu um empate. E olha lá, se não tivesse mais 5 minutinhos ali, o Palmeiras não teria conseguido ali até mesmo uma virada para cima do Vitória. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando dessa vitória do time do Palmeiras, esse derby que vai acontecer nessa quarta-feira e muito mais a respeito do time do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final. Você, Veloso, Oi. a ideia do Palmeiras ter jogado, e você foi muito bem em relação quando você disse que só com o Vitor Roque ia ter dificuldade de jogar e com os 3 volantes. Você acredita que o Abel possa mudar por jogar em casa, por ter que fazer um gol para ir para os pênaltis, por ter que fazer 2 gols para ganhar a classificação para ir para as quartas de final? Qual é a ideia do Abel Ferreira? E que eu não vou falar. Gente, eu cansei. Eu sei que... Gente, vamos fazer um pouquinho de silêncio aqui, só por favor. Hoje é só segunda-feira, tem 14 minutos de programa, sabe? Só para a gente ter um pouquinho de tranquilidade para fazer, para pensar, para fazer as perguntas, para ver o que o Cascão fala, né? Só para a gente ter isso, para a gente fazer um programa maravilhoso, que é Os Donos da Bola, que é um programa incrível, e muito obrigado pela audiência de vocês todos. Que aí, ele continua com o mesmo time, no final, acho que uns 15 minutos, Veloso, que ele coloca o Flaco Lopes e também o Vitor Roque. Eu conversei com o Ricardinho hoje. É isso que eu ia falar. O parente, neto, bisneto do Berdan, que por sinal hoje é aniversário de um cara ídolo do Palmeiras que a gente vai mostrar. E aí ele nunca jogou junto os dois. Você acredita que ele possa fazer isso? O Rafael Veiga que nem entra. Qual a ideia do Palmeiras? Porque é um jogo muito duro pro Palmeiras e pro Corinthians. Mas o Corinthians vai de uma maneira centrada, daquilo que se o Corinthians jogar, a bola que jogou, pra mim, no jogo de quarta-feira passada, o Corinthians passa. Se o Corinthians não tiver o mesmo comportamento técnico, tático e a vontade dos jogadores de jogar bola e de correr, perde pro Palmeiras nos 90 minutos. Veloso. Bom, eu esperava, boa tarde a todos, eu esperava realmente uma novidade, alguma coisa nova, alguma coisa diferente do Abel no primeiro jogo. Não aconteceu, né? Foi aquele time que vinha jogando, com o Evangelista ali no meio, com o Sousa, que fez a primeira partida que ele começou jogando ali pelo lado esquerdo, que ainda não está entrosado, não está ambientado, não fez uma grande partida ainda. Você acha que ele perde o lugar pro... Falou que o Alan vai entrar no lugar do Sousa. O Alan não foi bem lá contra o Vitória. E é menino, né? É, menino. Eu acho até que se o Alan tivesse jogado bem contra o Vitória, poderia sim criar uma expectativa dele vir como titular. Não aconteceu isso. O Alan realmente fez uma partida muito abaixo contra o Vitória e, para mim, ele não convenceu o Abel que ele tem que começar jogando. Eu acho que pode sim ser o que você falou que aconteceu no segundo tempo. O Palmeiras estava perdendo por 1-0, depois virou 2-0. Você acha que ele tem panca de começar com os 2 atacantes? Pode fazer isso. E aí quem cai? O Sousa? Pode ser o Sousa. Para mim seria o Sousa, né? E os volantes que você falou em relação ao meio-campo? O Emi Martins também foi mal lá contra o Vitória. Eu acho que o jogador, quando tem essa oportunidade, que o treinador bota um time todo contra o Fortaleza. É, o mesma Thales coisa. Magno Os dois vai coisas. pro Fortaleza, A com mesma todo o coisa, respeito ao Fortaleza. Faz gol, velho. O nosso querido... eu fiz ontem aí no apito final, 19 jogos, 2 gols. Você, Garro, 11 jogos consecutivos, nenhum gol. Só absurdo, meia esquerda, um cara que o Corinthians joga com 3 volantes, você não fazia um gol voltando pro Palmeiras? Então, esse é o problema. Quando o treinador muda o time, bota o time todo reserva, ele quer ver alguma resposta. Ele quer ver quem que tá ali, que ele pode contar no jogo, talvez até sair como titular. Os dois que você me perguntou, Emi Martins, foi muito mal. Acho que foi uma das piores partidas que eu vi ele fazer do Palmeiras. Ele que já foi até titular no lugar do Aníbal. Hoje não é mais. Hoje o Aníbal é o titular, o Aníbal começa o jogo. E aí tem o Evangelista. Eu acho que ele não vai trocar o Evangelista, que foi bem contra o Corinthians, contra um Martins que foi muito mal contra o Vitória. Então não vai mexer. E o Alan a mesma coisa. Então, o Alan não vai entrar até no último jogo. E aí tem uma coisa do Palmeiras que eu venho batendo nessa tecla. O Sousa foi o primeiro, viu, Sousa? Você disse aqui nos Donos da Bola que o Palmeiras não ganha um título esse ano. Você disse isso aqui e é uma personalidade sua. Olha só, Mike saiu, foi pro Santos, certo? Marcos Rocha não é titular mais. Zé Rafael também saiu. Murilo tá mal. Chegou o Kelvin, tá machucado. Né? Não, pra tudo lateral. bem, mas chegou, né? Pra lateral. Então chegou, né? Precisa jogar, né? Não jogou ainda, Então, claro. Exatamente, eu tô dizendo pro jogo de quarta. Ah, tá. Eu tô dizendo aquilo que é o Palmeiras. Perfeito. Aí sai o Estevão. Entendi. Sai o Richard, ó.
meu irmão. É difícil eu ficar pensando no meu irmão aqui, mas agora veio a imagem do meu irmão no meu cérebro. A hora que eu falei Richard, eu falei Richard, que é o nome do meu irmão, é Richard também, mas eu sempre falei Richard. Não sei porquê, mas sempre foi Richard. Um beijo pra você, filha, aí no céu, aí. Vou demorar uns 40 anos pra te encontrar, filho, que eu não quero morrer agora, não. Quero aproveitar o dinheiro, quero fazer amor com a minha esposa, quero aproveitar o que eu ganhei, sabe? Mas se tiver aqui também, filho, a gente vai estar em cima, firme e forte, tá sempre pro São Paulo e eu pro Corinthians, tá tudo bem, né? Que Deus abençoe você, meu filho, né? Aí, um time que perdeu o Estevão, Richard Rios, Murilo, não é não? E o Paulinho, né? Ó, perdeu o Paulinho, que foi no Mundial. Dá uma olhada. Eu tenho os volantes que não estão. É quase que o time inteiro. E isso dá força que é o Palmeiras, que é um baita de um clube, é um baita de um time. Quem também falou aí do Palmeiras, desse empate do time do Palmeiras, quem também falou aí desse jogo, desse derby no Allianz Parque na quarta-feira foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí desse próximo jogo do time do Verdão. Palmeiras jogou fora de casa e entrou em campo com o time reserva, Breiler. Reserva, Bruno. E teve dificuldades, naturalmente, com uma escalação bastante modificada. Normal, não dá para julgar o Abel, porque tem o duelo de meio de semana pela Copa do Brasil contra o Corinthians, mas dá para julgar o desempenho de alguns atletas que não aproveitam a oportunidade. E não dá, praticamente ninguém se salva do time reserva do Palmeiras. O Renato Kaiser abre o placar, mas o Palmeiras teve muita dificuldade para marcar os pontas do Vitória. Tanto o Eric quanto o Osvaldo transitaram ali pelo campo ofensivo de forma muito tranquila. Pai do céu, o gol que o Eric vai fazer é brincadeira. Logo depois, na hora que tem a substituição, Abel colocou a cavalaria, colocou lá os 4 titulares, aí vem essa daí, ó. A bola é boa nas costas ali do lateral, né? O Piquerez, mas a balançada, o Piquerez foi no balanço. Senhora, vai pra lá, vem pra Coba. Fugiu, pimba, diria a Mariana Spinelli. Esse daí esquece. Baila, pelo amor de Deus, que golaço. O Palmeiras perde 2 gols, né? Ou 3 até no começo. Esse aí vocês acharam que foi pênalti? Pênalti. A Mari... Não, Mário. Pênalti. Eu achei que era. Trança pé. Acho que algum homem fala, eu achei que não. Achei que não. Você achou, Breiler? Pênalti. Trança pé. Não. Vamos ouvir, quer dizer, o que a gente conseguiu ouvir do Abel e também do lado do Vitória. Durante boa parte do jogo, a gente jogou de igual para igual contra um adversário que já tem um trabalho de 5 anos, né, que vem disputando tudo que é decisão, que teve no Mundial. Tem que olhar para frente, todo mundo muito indignado com o resultado. Isso é bom, né? Um vestiário chateado, isso é bom. Mas a gente também tem que olhar que tem muita coisa boa que está acontecendo, que vem acontecendo e que eu acredito que ali na frente vai ser transformado em resultados positivos. Entramos muito bem no jogo, tivemos a primeira oportunidade, a primeira é nossa, do Emiliano, baliza aberta, tivemos a seguir a de Rocha, hoje não ganhamos por isso, não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes, na minha opinião, para materializar, sobretudo na primeira parte, porque merecíamos e devíamos, pelas oportunidades que criamos, sermos nós a estar na frente do marcador e depois tivemos que correr atrás. Melhorou com os titulares. O Palmeiras, antes e depois das mudanças do Abel contra o Vitória, consegue marcar os 2 gols, mas tinha finalizado mais antes. Finalizações certas, equilibrado, e depois ficou tudo na mesma, né? 3-3, 8-8, entrou o Vitor Roque, o Facundo, o Sousa e também o Piquerez, ali já na segunda etapa da partida. Vamos lá então com o Vinícius Nicoletti para repercutir como é que o Palmeiras avalia esse empate, ainda a repercussão da entrevista do Abel. O que aconteceu dessa vez, Vinícius Nicoletti? Fala, Bruno, Mário, abraço para vocês, para os companheiros fãs de esportes, mais uma do Abel, né, na entrevista coletiva, mostrando a impaciência, e isto passa alguns pontos, com certeza. A imagem que fica é que o técnico não consegue armar uma equipe, está montando um novo Palmeiras depois do Mundial de Clubes, e também a pressão que ele vem sofrendo para ganhar o derby. Perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, nos últimos 6 clássicos são 3 derrotas para o Corinthians. Se não passar na quarta-feira, com certeza a pressão vai aumentar na sequência da temporada no Campeonato Brasileiro e também vai refletir na Libertadores. Nesse momento, os jogadores estão treinando aqui na Academia de Futebol. A delegação retornou de Salvador ainda na madrugada desta segunda-feira. Dormiram aqui no CT os jogadores, e o time titular nesse momento está fazendo treinamento, os jogadores reservas que iniciaram o jogo fazendo trabalho de recuperação. O Abel usou uma estratégia diferente, escalando o time reserva. Não foi assim na rodada passada do Campeonato Brasileiro, mas agora para chegar com força total, com energia
total no confronto contra o Corinthians, ele escalou todos os reservas. E isso mostra até uma fragilidade do Palmeiras por conta de muitos desfalques e também de negociações de alguns jogadores que deixaram o clube. O Palmeiras perdeu 12 jogadores desde o início da temporada, 3 nessa janela de transferência, o Mike, Richard Rios e o Estevão, e contratou apenas 8 jogadores. Então ele entrou em campo com 5 jogadores da base e por conta aí de desfalques, o Palmeiras não conseguiu montar uma equipe B forte para sair na frente e ganhar do Vitória fora de casa. Então vamos ouvir agora, nesse momento, o que o técnico Abel Ferreira falou, mostrando essa irritação, uma atitude que chamou muita atenção do técnico do Palmeiras quando ele foi perguntado sobre a preparação para o derby. Era a última entrevista, estava tudo indo bem, mas antes de levar um 10, ele fez isso aí. Vamos acompanhar. Olha, é um jogo extremamente importante para nós, temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais para o lado mental? A preparação vou fazê-la a partir de agora. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atitude do Abel? Vocês acham que essas atitudes estão sendo corriqueiras? Vocês acham que essa atitude ajuda o time do Palmeiras ou ela mais atrapalha o time do Palmeiras do que ajuda? Qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui nos comentários, tá? Muito obrigado. Tá fazendo a partir de agora, então, aqui na Academia de Futebol, mas essa imagem que ele deixa aí no final da entrevista coletiva, já estava combinado que seria a última pergunta, é a imagem que fica de uma impaciência para montar o time e também da pressão que ele vem recebendo para ganhar um derby. Como eu disse, são 3 derrotas nos últimos 6 clássicos contra o Corinthians. Tem só uma vitória, né? Nos últimos 6 clássicos. É esse ambiente todo para a próxima quarta-feira. Obrigado, viu, Vinícius? O que você achou, Breiler, dessa última questão aí, de como o Abel deixou a entrevista? Eu não achei nada, vou ceder meus minutos agora. O Jailson também, né? Mas claro. Não, vocês são comentaristas. Vocês são os comentaristas. Eu quero ver o espetáculo. Não. Eu vim pra isso. O que você achou, Bruno? Faz a tela dividida. O que você achou? Pode fazer a dividida. Você paga o Disney Plus pra isso. Eu vim pra isso. Eu e o Bruno. Pode botar a tela dividida. Por favor, Mário. Ô, 13,5, vira aqui pra mim, ó. Vamos fazer uma tela dividida. Eu e o Bruno. Por favor, vai lá. Quem quer puxar aqui? Não, aí, você, posso falar? Pode, claro. O Abel é muito chato, gente. Não dá, sabe? Porque eu até entendo, vai ter um contexto ali que eram 3 repórteres só, já tava no final, já tinham avisado que era a última. Mas o Abel, o tempo inteiro, ele gosta de falar sobre a ética dos outros, sobre o comportamento dos outros, sobre como o árbitro tem que ser A ou B, o adversário tem que ser A ou B, o jogador do outro time tem que ser A ou B, o técnico do outro time tem que se comportar como a torcida tem que se comportar. Só ele vê todo mundo e ele não tem que ter nada. O Abel não pode ter educação. Ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também. Mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão me microfonar falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Não existe isso, gente. Pra você cobrar dos outros, você também tem que fazer. Estou muito estressado, não aguento mais. Cara, é a última pergunta, eu preciso sair. Com licença, levanta. Direito seu. Minha mãe sempre me falou, tem jeitos e jeitos. O Abel, pelo jeito, quando ele quer, é do jeito dele. Os outros, aí tem que fazer do jeitinho do Abel. Comporta, segue a cartilha do Abel, senão ele vai ficar bravo com você. Olha, você foi muito bem. Foi. Não, e eu não discordo de você nesse ponto. Eu acho que ele poderia, sim, ter sido mais simpático, talvez, na última resposta. Mas acho que a maioria das pessoas que nesse momento está fazendo um escândalo muito grande não acompanhou a entrevista inteira. Porque como o Vinícius falou, ele estava tirando nota 10, porque ele estava tranquilo na entrevista. Eram poucos repórteres na entrevista, ele respondeu a todos normalmente. Nesse momento era a 3ª questão do mesmo repórter. Não é que o repórter não pôde fazer a pergunta, ele fez 3. Inclusive, na primeira não dava nem para entender qual era a pergunta, tanto que o Abel falou assim, mas o que você quer saber? E ele responde normalmente. E aí, na última, eu concordo, acho que ele poderia ter sido mais simpático da maneira de deixar a entrevista, mas acho que não é para um escândalo tão grande como em outras falhas que o Abel já cometeu em entrevistas. Nesse caso, eu não vejo motivo para um escândalo tão grande. Mas aí a gente pode transportar para um outro personagem, o Neymar. Às vezes o Neymar não faz nem algo tão absurdo, mas o pacote que já vem do cara já é chato, já todo mundo já não tem paciência. É mais um episódio. A gente aqui mesmo. Então, cara, mais um dia o Abel pegando as coisas e saindo na coletiva, porque sabe? Nesse caso, parece exatamente isso. De novo ele fez? Não, mas dessa vez eu acho que ele não fez. Mas eu não acho... Nesse sentido polêmico e mal educado como foi nas outras. Eu concordo com você de que tinha um contexto diferente para essa. De
de que não é que ele não deixou a pessoa fazer a pergunta do trabalho dela, mas pra mim é sobre educação. Pra mim ali é sobre respeito. Poderia ter sido, sim, mais simpático, É a claro. última pergunta. O jornalista, gente, a gente vai tentar fazer mais uma. Não pode? Cara, essa era a última, eu preciso começar a preparação. Não. Boa noite pra todo mundo. É tão difícil? E acho que sendo ou não sendo a última pergunta, dá pra você responder normalmente. Nesse ponto isso. eu concordo com você. Viu só? Olha só, ponderados, hein? Tô ferrada amanhã. Não, é porque Você sabe que- esperava mais temperatura, mais tempero, né? Não, é porque eu acho que gostei. ele caiu meio que num corte, como muitas vezes a gente cai. É. Às vezes a gente fica verdade, 10 minutos falando de um verdade. assunto, e aí pegam 30 segundos e ali define a sua opinião sobre o mundo. E não é isso. E acho que nesse caso foi por esse sentido. Pegaram a cena dele levantando como se ele tivesse abandonado a entrevista no meio, e nesse caso eu acho que não foi. É que eu acho que talvez ele está apanhando pelo motivo errado, mas ele não deixa de estar errado no que ele fez. Porque ele já carrega um histórico de ter cometido falhas em outras entrevistas. Talvez a crítica não seja Abel abandona mais uma coletiva no meio, mas Abel mais uma vez é sem educação em uma Ele coletiva. poderia ter sido mais Muda só o simpático, lead. sim. Muda só o lead da conversa. Certo, comentaristas? Sem dúvida, Intervalo, adorei. então. Quem também falou aí desse jogo, desse empate do time do Verdão, desse próximo jogo também do time do Palmeiras contra os caras, né, lá no Allianz Parque, que será quarta-feira, foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Vou fazer como Eugênio para ser mais ouvido. Vamos falar agora de Vitória e Palmeiras e vamos acompanhar o que disse Abel Ferreira. Aí. Olha, é um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais Não, pro a lado preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. A cadeira lá do Barradão até balançou. Mari Pereira, o que aconteceu com o professor Abel, que saiu assim repentinamente, abruptamente da entrevista coletiva, nem mal respondeu a pergunta do colega, Mari? Tem alguma resposta ou é difícil? Olha, Abel, primeiro que o professor nem entendeu, né, o que ele falou. Não, ele é questionado por um colega nosso, o repórter, sobre a preparação para o jogo de volta contra o Corinthians da Copa do Brasil. Começa a ser questionado. O cara falou duas palavras. Exatamente. E aí o Abel, dessa maneira que, infelizmente, não é nem um pouco novidade, interrompe o colega no meio da pergunta, responde que a preparação vai começar a ser feita naquele momento e levanta e abandona a coletiva dessa forma grosseira e super desrespeitosa com todo mundo que está lá trabalhando. Eu estava super na dúvida, Abel, como seria Abel Neto, nosso completamente diferente do Abel Ferreira, que é muito respeitoso, o nosso Abel aqui. Às vezes. Não, ele Às vezes também eu não. saio do tom, viu, Mari? Não, mas não falta com Mas eu respeito. tento me controlar. Mas não do programa. Não falta com respeito. Especialmente no Na nosso vida grupo. acontece, Abel. Na vida, às vezes, a gente sai do tom, mas principalmente ali no local de trabalho, a gente busca se respeitar. Foi deselegante, Foi o Abel. deselegante. Concordo com você. Desrespeitoso, e eu já tenho dito aqui algumas vezes como me incomoda esse tom soberbo, como se ali ele precisasse dar explicação para alguém, ele precisasse... Não, ali tá todo mundo trabalhando, né? Ali não tem hierarquia. O técnico não é mais do que o jornalista, nem o jornalista é mais do que o técnico ali. Ali tá todo mundo trabalhando e prestando serviço. Enfim, e eu tava na dúvida, antes do Mundial, como seria o comportamento de Abel Ferreira no Mundial. Na beira do campo, nas coletivas, se tomaria muitos cartões amarelos, cartões vermelhos, expulsões, se peitaria quarto árbitro, se peitaria jornalista, se abandonaria a coletiva, e não foi. Muito pelo contrário, ali, aos olhos do mundo, ele se apresentou de uma outra maneira. Foi uma estratégia Abel Ferreira para o mundo. Pois é. É um retrato. Abel Ferreira no Brasil é outro? Eu não sei mais quem é o verdadeiro Abel Ferreira. Eu não sei se o Abel Ferreira é aquele Abel do começo de trabalho no Palmeiras, que dava coletivas maravilhosas, explicativas, que se apresentava, que falava de tática, que falava de técnica, que falava de trabalho, de variações. Se é o Abel de agora, há um tempo, na verdade, esse Abel desrespeitoso, que levanta o tom, que por vezes é machista, que por vezes é preconceituoso, que por vezes é desrespeitoso,
ou se é o Abel do Mundial, que é um tom mais calmo, que é um tom mais ameno, que até um tom mais amigável. Eu não sei mais quem é o Abel Ferreira. E isso me gera preocupação, porque eu não acho que é somente o futebol brasileiro que contamina o profissional e o ser humano. Eu acho que o futebol brasileiro, sim, ele nos eleva ao limite, ele é tóxico, ele expõe o que tem de pior, muitas vezes, no ser humano. Mas eu também acredito que o Abel se deixou levar e muitas vezes usa o futebol brasileiro como muleta. Você acha que ele pega... Porque ali ninguém foi desrespeitoso com ele ontem. Essa pergunta, ela é completamente normal. Então, para mim, ele já não sente mais nenhum prazer em trocar nem com jornalistas, nem com torcedores, porque a coletiva de imprensa é por torcedor. Ele é um campo minado, né? Ele pega ar de bobeira. De repente, bum! Mas eu não sei mais se ele pega ar. Eu acho que ele é essa pessoa. Então, mas aí depende do momento, né, Mário? Porque esse momento é um momento imbecil para ele fazer isso. Quem fez, né? Um momento bobo. Ninguém tinha confrontado, ele ficou irritadinho, talvez porque falar da preparação para outro jogo, depois desse jogo, essas coisas que técnico fica irritado, mas esse é um jogo que já tinha acabado, portanto já estamos entrando na fase do próximo jogo, isso também não se justifica. Ninguém está perguntando para ele da preparação do jogo com o Corinthians antes do jogo com o Vitória. Não, mas é o jogo com o Vitória tinha acabado. Pode chegar e falar assim, olha, eu vou pensar no Corinthians a partir de amanhã. Eu prefiro não falar sobre isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Mas mesmo bom trabalho. assim... Porque... Uma forma de você se despedir, né? Quando tem essas explosões, geralmente a gente fala, aconteceu, não se justifica, mas se... E aí, pessoal, vocês concordam também? Vocês acham que essas atitudes do Abel não tem explicação? Ou vocês acham que realmente tem um motivo, tem uma explicação? E se sim, qual o seu motivo, qual a explicação pro Abel tá fazendo essas coisas aí? O que é que vocês acham que está acontecendo aí na interna do Palmeiras que a gente não sabe? Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Explica. Aí não tem nem justificativa, nem explicação. Foi do nada. Acho que é uma coisa que ele às vezes se permite. É muito primadona, né? No banheiro, professor? Para sair assim tão abruptamente? O que ele falou quando saiu? Eu entendi que ele falou, eu já volto. A preparação vou começar agora, alguma coisa assim. Levanta. A partir dessa minha levantada aqui. É isso. É muito agressivo, mal educado. De repente foi a estratégia dele para não falarmos muito do jogo. Então vamos falar do jogo. Pronto. E das possibilidades contra o Corinthians. O jogo não tinha muito o que fazer. Ele fez jogando fora de casa, quase que o Corinthians fez asa, chamou a cavalaria. Mas conseguiu uma boa recuperação. É engraçado. Ele levou 2-0, não foi? Engraçado dentro do jogo? Que ele... Boa recuperação. Ele tinha acabado de mexer no time no atacado quando toma o segundo gol. Né? E aí que golaço, hein? Belo gol. O Vitória deu uma pregada legal, chamou o Palmeiras foi. E o jogo é isso, eu acho que em relação... Teve muito mérito, eu achei, o Palmeiras em conseguir se recuperar. Então, ele não teria nem nada a esconder. Ele talvez até pudesse se orgulhar do resultado que o time dele conseguiu ontem. Você está dizendo, não tinha motivo para ficar bravo. As coisas deram certo. A reação de ontem é a reação que deve acontecer no jogo da volta. Porque o Palmeiras sai atrás do placar 1-0. Ele também vai precisar reagir, não vai? Sim. Então, ele poderia trazer de uma outra maneira ali a conversa, né? O Flaco fez o que se espera do Flaco. Uma bela testada. Qual que era o problema? Por que estava putinho? O pênalti foi pênalti? Eu achei que foi. Bem discutível. Para mim foi pênalti. Você achou discutível? Bem discutível. Não é nada do outro mundo, mas é um pênalti discutível. Mas o cara não é atingido por trás e derrubado? Para mim é pênalti. Para mim foi pênalti. Salvo Espínola, meu professor de arbitragem, sempre dizia que é como no trânsito, né? A batida por trás, o cara é sempre culpado. Então foi pênalti. Foi abalroado, professor. Abalroado, exatamente. Fosse um automóvel... Palavra feia e difícil, abalroado. Ele teria que pagar. O seguro de quem bate por trás é que paga. Se você olhar lá, Abel, as leis de trânsito, você vai achar a palavra abalroado. É verdade. Quando você for fazer prova para renovar sua carteira de motorista, sua carta ou sua habilitação, você vai ter que lidar com a palavra abalroado. Mas eu acho que é natural o jogo de ontem, é importante destacar um momento do Vitória. É um momento de estabilidade, não vou dizer que é de crescimento, mas o Carille conseguiu fazer o Vitória parar de perder. Um momento Carille. E mesmo quando perdeu, fez um bom trabalho contra o Inter, hein? Sim. Foi um bom jogo. E a gente sabe, embora o Abel sempre
discuta isso, mas a gente sabe que o Vitória no Barradão é mais forte. Um belo segundo gol e o Vitória estava no jogo dele. E é o jogo dele também baixar a linha. Ele está acostumado a jogar de linha baixa. Em vários e vários jogos é um time que se defende. E o Palmeiras conseguiu buscar um empate que parecia difícil àquela altura. Foi buscar. Eu acho que está tudo dentro do que se imagina, porque você tem um time que está priorizando a Copa do Brasil, como outros também estão priorizando a Copa do Brasil, até porque, no caso de Palmeiras e Corinthians, além da classificação, tem um derby no meio, né? Tem toda a provocação, toda a rivalidade. E gera esse nervosismo. O Palmeiras tem um peso, né, Eugênio? Porque o Palmeiras já perdeu o título estadual. Perdeu o estadual, E agora decide em casa, que tem também uma cobrança maior para dar essa resposta. E voltou a desempenhar em casa agora, né? O Palmeiras estava com aquela sequência de não conseguir resultados dentro do Allianz Parque. E perdeu jogos decisivos. Isso, exato. Dentro do Allianz. Então vamos falar do adversário do Palmeiras na quarta-feira, depois de rever o belo gol do Flaco Lopes. Olha como ele sobe e testa ali. E na sua listinha aí, quantos gols tem do Flaco Lopes, Abel? No Brasileirão? Eu não sei de cabeça, mas eu posso olhar, já que o amigo perguntou, eu não vou negar essa informação, mas vou ter que olhar aqui. 4 ou 5? Vou ter que vir você na colinha. Rápido. 3 gols no Brasileirão. 3? Yuri Alberto, por exemplo, tem 5, apesar de ter ficado muito tempo, né? Ficou muito tempo fora aí. André Silva do São Paulo tem 5, Pedro tem 5, Renato Kaiser tem 5 do Vitória, Gabigol tem 4, Barreal do Santos tem 4, Memphis Depay tem 4 e... Quem você perguntou? 3. Flaco Lopes tem 3. Mesmo sendo reserva. Mesmo o número do Piquerez. Da turma dos 3. É que o Piquerez bate pênalti, né? Como bateu ontem. Exatamente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras, que ontem empatou contra o time do Vitória fora de casa. Lembrando que o time do Verdão saiu perdendo por 2-0. Tomou um gol no primeiro tempo e no segundo tempo também tomou o segundo gol. Tava ali perdendo por 2-0. Mas o Palmeiras conseguiu, né, querendo ou não, uma remontada, né, querendo ou não, ali se reerguer. Conseguiu ali com o Piquerez fazer o primeiro gol e depois, quase no finalzinho da partida, o Lopes fez o gol de empate e quase virou a partida para o time do Verdão, né? O Palmeiras, que teve um bom aproveitamento aí contra o time do Vitória, amassou o time do Vitória, mas infelizmente não conseguiu sair, né, vitorioso nessa partida. O time do Palmeiras, que hoje é o terceiro colocado com 33 pontos, né, lembrando que o primeiro e o segundo colocado tem 37, então o Verdão não está muito longe, né, dos seus adversários e tendo 2 jogos a menos do que os que estão na frente, né, então isso é muito bom ainda para o time do Palmeiras, né, lembrando que o Palmeiras tem 6 pontos a disputar ainda atrás dos que estão à sua frente. Então esse pontinho para o time do Palmeiras foi muito valioso mesmo, né, já que um dos líderes empatou e os da frente estão com os mesmos 37 pontos, estão disputando ponto a ponto. Enquanto isso, o Palmeiras vai, né, subindo na tabela devagarinho, vai conseguindo granjeando seus pontos com 2 jogos a menos, 6 pontos a disputar, né? Mas, e aí, o que é que vocês acharam desse empate do time do Verdão? Lembrando que o Palmeiras jogou com o time reserva e aos poucos, no decorrer da partida, o Palmeiras foi colocando os seus titulares ali para ajudar, né, a buscar esse empate. E eu acredito que se o Palmeiras tivesse ido com o time titular, teria vencido, teria saído vitorioso nessa partida, né? Mas eu acredito também, né, lógico, foi pensando nesse derby de quarta-feira, né, esse jogo da Copa do Brasil, lógico, muito importante para o time do Palmeiras, né, não ser eliminado, principalmente em casa, pelo seu rival, né? Então, pensando nisso, que o time do Palmeiras foi com esse time reserva contra o time do Vitória. Mas e aí, o que vocês acham? O Abel fez certo ou não? Deixa aqui nos comentários. Esse jogo é muito importante também, já na quarta-feira, é o jogo do ano. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!